Bem-vindos e bem-vindos. É muito bom estarmos aqui, reunidos e unidos, para louvar, agradecer e bendizer o nosso Deus. Hoje, com o 4º dia da novena de Nossa Senhora Aparecida. É Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, com o título de Nossa Senhora Aparecida, padroeira dessa comunidade e também do nosso imenso, belo e amado Brasil. Entre todas as histórias de Nossa Senhora Aparecida e os milagres que nós já conhecemos de cor salteado, tem uma que me chama muita atenção. A santa foi encontrada por 3 pescadores muito pobres, de nome Felipe, Pedroso e Garcia. Eles moravam num rancho esburacado, muito miserável. A pescaria andava muito ruim por aquelas bandas. Um dia, até o óleo da lamparina acabou. Aí eles foram mais uma vez, com fé em Deus, jogar a rede. Foi quando pescaram o corpo da santa. Jogando a rede, a segunda vez, pescaram a cabeça da santa. Daí em diante, pescaram tanto que encheram todas as canoas. E aí levaram a santa para o rancho. E os milagres foram acontecendo. Aí o pessoal do lugar achou que aquele rancho era muito pobre e levaram a santa para uma casa melhor. Qual foi o espanto do povo? Quando no outro dia, sem ninguém levar, a santa estava no mesmo lugarzinho no rancho. Esse caso aconteceu várias vezes. E dado interessante que aparece aí, é que em vários relatos de formas parecidas, a insistência da santa em ficar na casa do pescador e a recusa do santuário. Resistência esta que se repete na insistência de permanecer no santuário velho ao invés da igreja nova. Em alguns relatos, a casa do pescador é incendiada e a imagem levada para outro lugar, reaparecendo, porém, no lugar da casa, em cima de um toco. A santa expressa a sua preferência ou recusa de mudar de lugar, andando de volta ao lugar antigo. Assim, o povo reage através das histórias da santa romanização. Ela não gosta do santuário, preferindo o oratório doméstico. Não gosta da basílica, preferindo o santuário.
Então, a preferência da Santa Nossa Senhora Aparecida é os lugares mais simples. É a nossa casa e de maneira muito especial o nosso coração. Essa é uma das histórias de Nossa Senhora Aparecida, entre tantas que nós já conhecemos. Então eu fiz questão de contar esse relato, porque ele me chama muita atenção. Amém? Amém. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, de a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus, reunido no amor de Cristo. Senhor Deus, com Maria, vossa filha predileta, nós vos bendizemos. Olhai com amor para os cristãos leigos no mundo e na igreja, para que eles, em sua ação batismal, façam aumentar o número dos discípulos missionários do vosso Filho. Esperamos, Senhor, para que a vossa misericórdia nos dá vigor à eternidade. Maria, fazei-nos ser tomados da inesperável alegria de termos um Deus por nós, que é Jesus, que nos chama para a missão de anunciar a redenção. Sejam benditos os cristãos que são comprometidos com a causa do reino. Amém. Vamos acolher a Maria com muita alegria, com muito carinho e devoção. Maria, vem nos ajudar neste caminhar, notícias rumo ao Pai. Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar, notícias rumo ao Pai. Vem, querida mãe, nos ensinar a ser testemunhas do amor que fez nosso corpo sua morada e se alegra receber o Salvador. Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar, difícil rumo ao Pai. Vem, Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. A mais bela criatura, a leiga fiel, que assumiu com ardor os desígnios divinos, incorporados à mesma missão de Cristo pelo batismo, aumentai em nós o ardor missionário. Dai-nos vosso auxílio, ó Mãe querida, para assumirmos com vigor
Aparecida. Maria, clamamos a vós. Inspirai os leigos na missão que anuncia com fervor a redenção. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe e Senhora da nossa pátria, Maria, clamamos a vós. que ela seja tão plena de justiça e os pobres tenham pão em sua mesa. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Ó Mãe e Senhora dos humildes, Maria, clamamos a vós. inspirai na missão de batizados, vivamos no ardor missionário. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Maria, guardai os cristãos leigos em vosso coração materno, eles participando do sacerdócio profético e real de Cristo pelo batismo, vivam com alegria a sua missão no meio do mundo. Senhora Aparecida, fazei-nos ser humildes e assumir com alegria nossa missão no mundo. Amém. A palavra de Deus nos chama. Façamos hoje o que nos pede o Senhor, sendo luz e fermento no meio da sociedade em transformação. Vossa palavra, Senhor, desperta-nos para a vida e a luz de nossa missão no mundo. Amém. Aleluia, 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 Cristo é meu Rei. Não sabeis que um pouco de fermento faz fermentar a massa toda? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Disse Jesus: com que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante a um fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. A parábola do fermento do reino em nós. Essa parábola do fermento, ela é contada logo após a parábola da mostarda. Embora não sejam semelhantes, elas possuem pontos diferentes, bem marcantes no objetivo da mensagem de Jesus. Jesus inicia essa parábola do fermento de modo semelhante à do grão de mostarda. A ideia dele continua a mesma: mostrar que o reino de Deus, embora tivesse um pequeno começo, se expandiria. Contudo, aqui Jesus deseja apresentar um ensino complementar, onde a mostarda representa o crescimento externo do reino, se desenvolvendo entre os povos e as nações. Já o fermento é um símbolo do desenvolvimento do reino dentro de nós. Ele cresce, se expande a ponto de influenciar o nosso estilo de vida e decisões. Aí está a grande diferença, a diferença marcante que eu falei ainda há pouco. A parábola da mostarda, ela age
fora com o povo. Já a parábola da semente, do fermento, ela age dentro de nós. Aí está uma grande diferença, né? Outra questão importante é a influência do reino de Deus no coração dos homens. Uma vez que isso acontece, eles são completamente transformados. A presença do reino no coração humano o inclina para o relacionamento com Deus. Ao invés de homicídio, adultério, mentira, assassinato e tantos outros males, ele é atraído pelo que agrada o Senhor. O propósito de Deus para a nossa vida não é apenas nos levar ao descanso eterno na glória, ou usado para atrair outros para Jesus. O Senhor quer nos usar para que em todo lugar, todo pensamento seja atraído a Cristo, e com isso, não apenas cada povo ou nação, mas cada parte do ser humano glorifique a Deus. Jesus quer que nós glorificamos a Deus com toda a parte do nosso corpo, ou seja, uma entrega total, integral a Cristo. E sendo assim, o cristão genuíno é um promotor das causas nobres, como a extinção da escravatura, defensor dos direitos da mulher, alívio aos oprimidos, cuidado com os refugiados e alfabetização e uso de todos os seus talentos para glorificar a Deus. A sua presença faz com que os líderes e subordinados conheçam a justiça e, enquanto trabalha, é uma testemunha de vida de Jesus com o próximo. E sobre esse fermento dominante crescente que o Senhor está falando, ele apresenta um crescimento na influência de Cristo nas pessoas, transformando-se os influenciados para a glória de Deus. O fermento apresenta o desenvolvimento do reino de Deus dentro de nós. Assim, ele cresce e vai crescendo e deve gerar em nós atitudes dignas de cidadão desse reino. Não há como viver à margem sem fazer nada, porque se nós não fizermos, o inimigo vai fazer ao jeito dele, né? E não há como viver, né, à margem sem fazer nada. O crescimento natural do reino de Cristo dentro de nós influencia tudo que somos e a forma como vivemos. Eu sou repetitivo nessa parte quando eu digo que o reino de Deus, o reino já está instaurado entre nós com Jesus Cristo. Cabe a cada um de nós fazer com que esse reino atinja a plenitude. E esse mundo só será o mundo. E esse reino só será reino quando Deus for tudo em todos. Amém? Amém. Eu vou contar para vocês aqui um testemunho de vida e vocação. Eu vou falar sobre o santo Dias da Silva. É importante porque é um santo da nossa época. Isso tudo aconteceu em 1960. Eu sou de 43, não sou antes. Tem muita gente aqui antes desse acontecimento e pouco nós conhecemos a história desse santo. Por isso que é importante a gente falar sobre ele. O santo Dias da Silva, cristão católico, nascido em Terra Roxa, em São Paulo, primeiro entre os outros
filho de um casal de camponeses. Trabalhou como lavrador, boia fria, diarista. Pelos anos de 1960, ele foi expulso da fazenda em que trabalhava por não aceitar a omissão dos direitos trabalhistas. Então mudou-se para São Paulo e foi trabalhar como operário. Continuou o seu espírito de justiça atuando na defesa dos direitos dos trabalhadores. Sofreu várias consequências por causa disso. E como trabalhador e cristão, entregou diversos grupos pastoral e operário da Zona Sul de São Paulo, comunidades eclesiais de base de Vila Remo, representante leigo na CNBB, membro do movimento do custo de vida e ainda integrava o Comitê Brasileiro pela Anistia. Casado com Ana Dias, ele teve 2 filhos, Luciana e Santo. Santo Dias da Silva tinha 37 anos quando foi assassinado por um policial militar em 30 de outubro de 1979, no movimento em que ocorria uma manifestação dos operários em frente à fábrica Silvânia, no bairro de Santo Amaro, São Paulo. Porém, a sua memória e a sua consciência de cidadania continuava viva e presente. Dom Angélico lembra o Santo Dias como representante de um povo com fome e sede de justiça, privado de uma economia solidária pelo sistema socioeconômico vigente. O povo que apoiava a reforma, inclusive da Previdência, com a inadiável condições de que seja autêntica reforma social e não apenas uma econômica favorecendo ricos e à custa da exploração dos pobres. Reforma trabalhista que não favoreça os patrões para marginalizar ainda mais os trabalhadores. Luciana, sua filha, de Santo, vive para que as novas gerações que nunca ouviram falar da luta operária saibam que os trabalhadores fazem parte da história brasileira e fazem parte como sujeito dos ativos. Não tenhamos medo de fazer a história a favor da vida, pois ela começou com o próprio Cristo. Olha que história bonita, uma história recente, e a gente vê até hoje a exploração dos mais pobres, dos operários. Ela continua, ela é muito ativa ainda no tempo de hoje. Então é preciso que haja movimentos, que haja pessoas como Santo Dias para chamar a atenção das autoridades. Eles fazem tudo isso, essa opressão, essa perseguição ao trabalhar com conhecimento de causa. Eles sabem de tudo, mas preferem agir dessa forma. Então é preciso que haja pessoas. Mas a todo certo modo nós temos medo da autoridade. Nós podemos ver aqui, contou muito claramente, que esse santo foi morto pelo policial quando estava fazendo um movimento em favor dos mais pobres, dos operários. Infelizmente, nós vivemos esse momento drástico. Nós vivemos um momento onde a violência é crescente, os valores moral e familiar andam em queda.
e a nossa política caótica. Agora, como fazer para mudar isso? Então, muitos de nós falamos, mas o que eu posso fazer é muito pouco. Mas, gente, vamos fazer isso. Outros dizem, o que eu posso fazer é como se fosse um pingo de água no mar. Mas sem esse pingo, ele é menor. Irmãos, é sem vida.